Fala galera, vamos dar uma conferida hoje aqui as soluções inteiras e não negativas de uma equação, tá? Quantas são as soluções inteiras e não negativas da equação x mais y mais z igual a 8? Ou seja, pessoal, a gente está tentando procurar três números que somando dê 8. Detalhe, devem ser números inteiros e não negativos, perfeito? Então não pode ser fracionário, nem decimal, nem ser negativo. Então, por exemplo, x pode ser 1, y 2 e z igual a 5. Somando, 1 mais 2, 3, mais 5, 8. Outro exemplo, pode ser x igual a 3, y igual a 2 e z igual a 3 também. Perfeito? 3 mais 2 mais 3 dá 8. Ou pode também ser, por exemplo, 2x, 4y e 2z, somando 8. Então, sempre você vai procurar números cuja soma dá 8. Tudo bem? Então, aqui são as soluções. A pergunta é, quantas são? Existe uma maneira bem criativa, bem interessante, diferente de você fazer isso daqui. Galera, confere aqui então essas possibilidades. Veja, imagina aqui o seguinte, x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 5. E se você usasse, por exemplo, uma bolinha para dizer que x é igual a 1, duas bolinhas para falar que y é igual a 2, e 5 bolinhas para colocar que z é igual a 5. Ó, observe, 1, 2, 3, 4, 5. Ao todo, se você contar as bolinhas, teremos 1, 2, 3, 4, 5 aqui no z, 1, 2 no y e 1 no x, certo? Para que isso fique bem mais organizado, vamos fazer o seguinte. Eu vou reescrever a equação e eu vou fazer o seguinte. Vou colocar essa uma bolinha aqui no x, duas bolinhas aqui no y e as 5 bolinhas aqui no z. Só que eu vou colocar na horizontal. Para separar isso aqui, eu vou usar duas barrinhas. Uma barrinha separando o x e y e outra barrinha separando o y e o z. A gente poderia então fazer o seguinte, as barrinhas é como se fossem os sinais de mais. X igual a 1, y igual a 2 e z igual a 5. Perfeito? Totalizando, teremos 8 elementos. Agora vamos fazer a outra solução. Essa aqui, ó, x igual a 3, 3 bolinhas no x, y igual a 2, duas bolinhas aqui no y, e z igual a 3, 3 bolinhas no z. Para separar x, y, z, vamos usar então essas duas barrinhas. Façamos outro exemplo. X igual a 2, duas bolinhas no x, y igual a 4, 4 bolinhas no y, e z igual a 2, duas bolinhas aqui no z. Colocaremos então as duas barrinhas. Pessoal, veja, o que diferencia essa possibilidade aqui de cima, essa primeira, da segunda e da terceira, é a ordem que estão as barrinhas em relação às bolinhas. Ou seja, trata-se aqui então de uma permutação de 10 símbolos. Ao todo são 10 símbolos. Veja que sempre você vai ter 8 bolinhas e sempre duas barrinhas. Esse método também é muito conhecido como o macete do bola-traço. E aí basta você aplicar aquela fórmula da permutação com elementos repetidos. Ou seja, permutação de 10 elementos, sendo que são 8 bolinhas e 2 barrinhas. Como é que a gente resolve isso aqui? Vamos lá. Escreve o fatorial do 10 aqui em cima e escreve os fatoriais do 8 e do 2 aqui embaixo. Agora vamos desenvolver, né? Do 10, 9 e 8. Cancela o 8. 10 vezes 9 é 90. Vai dividir por 2, a resposta então vai ser 45. Beleza? Pessoal, mais um exemplo, tá? Quantas são as soluções inteiras e não negativas da equação x mais y mais z mais t igual a 10? Galera, mesma forma de resolver. Pessoal, vamos ver aqui as possibilidades. Eu poderia ter x igual a 2, y aqui poderia ser 4, z poderia ser 2 e t poderia ser 2 também. Separando aqui por 3 barrinhas. Vamos contar. X igual a 2, y igual a 4, z igual a 2 e t igual a 2. Contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolinhas. E 3 barrinhas, porque nesse caso nós temos 4 variáveis. No exemplo anterior, tivemos 2 barrinhas, porque eram 3 variáveis. Nesse exemplo, nós temos então 3 barrinhas aqui vermelhas, porque são 4 variáveis. Vamos mais uma opção, tá? Poderia ser o seguinte aqui, ó. Olha o que eu montei para vocês. Veja, ó. Poderia ser x igual a 3, y igual a 2, z igual a 3, t igual a 2.
tá? Outro exemplo, que eu bolei para vocês aqui, coloquei aqui as 10 bolinhas, poderia ser assim, ó. X igual a 3, Y igual a 3, Z igual a 3 e T igual a 1. Sempre o que eu estou percebendo aqui é que está tendo uma mudança de posição entre as barras vermelhas e as bolinhas. Ou seja, são 13 símbolos. Por que 13 símbolos? 10 bolinhas e 3 barras. Portanto, permutação de 13 elementos, sendo que são 10 de um tipo e 3 do outro. São 10 bolinhas e 3 barrinhas. Aplicando a fórmula de permutação com repetição, fatorial do 13 sobre o fatorial do 10 e do 3. Desenvolvendo isso aqui, ó, 13, 12, 11, vai até o 10 fatorial, cancela o 10 fatorial aqui. Depois resolve essa conta, 13 vezes 12 vezes 11, divide por 6 e aí você vai chegar em 286. Valeu, moçada!